Olá, navegantes, sejam muito bem-vindos. Esse é o Opinião Navegante, eu sou o Júlio e hoje a gente vai conversar com uma pessoa especial. Quem está aqui para trocar essa ideia é Irani Berto. Irani, obrigado pela presença, meu irmão. Eu aqui agradeço, meu amigo, com toda certeza. E espero que nós tenhamos uma conversa, além de agradável, esclarecedora. Isso é importante. Isso eu não tenho dúvida, cara. Isso eu não tenho dúvida. Isso Quando a gente pensou, e a gente já tinha feito esse convite há um tempo atrás, eu tinha certeza que quando você viesse ia ser muito importante para esclarecer para algumas pessoas. E a gente pode começar no seguinte: você tem um entendimento, pelo menos bem maior do que eu, né? Bem maior do que eu. Nem tanto. A respeito das religiões de matrizes africanas, não é? E eu já queria começar dessa forma. Como é que a religião de matriz africana entrou na tua vida? Olha, estávamos conversando quando fomos ali para a padaria. Sim. E justamente me veio isso à mente. Ou você entra pelo amor ou pela dor. Né? Sim. Eu não sou fácil, com toda certeza foi pela dor. Eu tive um relacionamento com uma pessoa, uma mulher interessantíssima, e que eu gostei muito. Naquele momento, eu sinto hoje eu tenho percepção disso, naquele momento não, que era um sofrimento muito grande, que eu estava passando por um momento de transição na minha vida. Ela entrou na minha vida, começamos a nos relacionar e tal. Eu nunca tive aquela condição econômica, nunca tive, normal. E sempre foi uma vida meio difícil e tal, né? Aquela coisa toda. Trabalho na área de joias, mas isso não quer dizer que seja isso aqui. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Entendi. Nada a ver. Um profissional como outro qualquer. O que é que acontece? Então começamos a nos relacionar. Eu nutria por ela assim, um sentimento muito interessante. Pensei até que o que ela nutria por mim fosse mais interessante. Mas o que vejo hoje é que nós, na verdade, eu e ela, viemos para aprender um com o outro naquele momento. Então, o que acontece? Ano de 1994, eu estava sem trabalho, numa situação dificílima, econômica. Pense numa situação difícil. Pense no momento. A televisão quebrou, a geladeira quebrou. Tudo. Se tinha alguma coisa para dar errada, dava. Tudo deu errado. O que é que acontece? Naquele sofrimento, eu acho que a gente deixa de estar envolvido com alguém, pelo sofrimento que a gente passa, a gente fica um tanto quanto egoísta, sem perceber que está sendo. E você começa muito a visualizar você, naquele sofrimento que você está. E aí você, sem querer, está dispensando outra criatura. É o que hoje se falou no centro de companheirismo. Né? E se a outra criatura não tiver um entendimento, ou não quiser tê-lo, com toda certeza ela não vai aguentar. Não aguenta. Né? Porque o sofrimento é muito intenso. Isso. E aí foi. Até que ela disse assim, basta. Para mim não dá mais. Então, terminamos aqui. Aí sim, um dia uma colega chegou para mim e disse assim, por esse teu sofrimento aí, eu noto que é um sofrimento de sentimento, acho que você é um filho de Iemanjá. Vamos no centro que eu frequento? Aí começou a minha saga no mundo do espiritismo. Mas nessa idade você era adolescente? Não, já tinha por volta, em 94 eu tinha cerca de 30 anos. Certo. 30 anos. Eu estou nesse meio, eu estou com 59 e há cerca de 29 anos. Né? 29 anos. E aí fui com desejo de saber, de conhecer com muito medo. Sim. Eu tinha medo. Né? Quem nunca frequentou um terreiro de Umbanda, quem nunca frequentou um terreiro de Candomblé, tem medo. Sim. É natural do ser humano, sim. O que é novo, o que é desconhecido, você tem medo. E eu o que fiz? Fui. E todas as vezes que ia, começava a ter irradiação das entidades querendo trabalhar. Né? Eu vou fazer algumas perguntas, porque como sou leigo no assunto, para deixar a coisa mais clara. Essa irradiação, você sentia uma entidade... A entidade é pleiteando incorporar. Para trabalhar, lógico. Né? Tocava para caboclo, você irradiado. Tocava para Iemanjá, você irradiado. Né? Tocava para Xangô, Ogum, todas as entidades. Né? Esses toques são o que o pessoal chama de ponto? É ponto, exatamente. É o chamado ponto cantado. Ponto cantado. Tem o ponto cantado e tem o ponto riscado. O ponto cantado é o ponto que se canta para fazer a entidade descer ou subir.
Né? E o ponto riscado é o ponto que a entidade faz, ela própria faz quando chega, que é o nome dela. Sim. Entendeu? Sim. Aí seria dialeto africano, não sei, aí já é muito profundo para mim. Porém, isso, ponto cantado e ponto riscado. Nessa ocasião que você foi convidado para ir no centro, era um centro de Umbanda ou de Candomblé? Um centro de Umbanda, mas traçado com kardecismo. Um kardecismo? Com kardecismo. Espírita kardecista? Exato. Centro de Umbanda traçado com kardecismo. Super interessante. Não se cobra nada, não se paga nada. Inclusive, eu usei aqui a casa. Tenda de Umbanda, Caminheiros do Bem. Tuca Bem. Se qualquer um quiser procurar aí no YouTube, vai encontrar. Tuca Bem. Tuca Bem. Sim. Tendas de Umbanda, Caminheiros do Bem. É chamado também de Centro do Tenente Jesus. Fica ali na transversal da Gomes Taborda. Na Rua da Lama. A Rua da Lama, exatamente. Né, num bairro do Recife chamado Cordeiro. Um bairro do Recife. Então eu frequentei ali de 94 a mais ou menos 2005, ininterruptamente. Aí fui chamado para o Zabata, para ser médico da casa. Sim. Que eles veem justamente a sua aplicação. Né? Sim. E aí quando aparece uma vaga, que eles chamam lá, é uma vaga de chefe de falange, não sei o quê, sua entidade é isso, só aí alguém que tinha aquela entidade, aí tem uma vaga, você entra. Mas antes disso você já é médium, porém não está ocupando um espaço na casa. Tá, isso aí é que eu queria entender um pouquinho mais. Com relação à mediunidade, não necessariamente todas as pessoas que vão na casa desenvolvem um trabalho mediúnico, né? Não, porque... Mesmo querendo, se a pessoa quiser, ela consegue desenvolver um trabalho mediúnico? Não, porque a mediunidade, ela é muito vasta. Você pode ter um tipo de mediunidade, mesmo sem você saber que não tem nada, não incorpora nada. Mas você tem, por exemplo, um sexto sentido. Sim. Você tem um clique em você, isso é mediunidade. Sim. É o que é a mediunidade. Porém, não é a mediunidade que você trabalhar. Você não tem, digamos assim, a condição de estar dentro de um centro de Umbanda, trabalhando na casa, incorporando, por exemplo. Sim. Você não tem esse dom da incorporação. Sua mediunidade não é para isso. Porque fala-se que todo ser humano é médium, e realmente é. Porém, aí vai do nível da mediunidade. Do grau. Do grau da mediunidade. Então, tem aquela mediunidade que você não teria como, digamos assim, trabalhar com entidades ali. Sim. Mas você não deixa de ter. Você é um servidor da casa. Você está ali para servir seu irmão. Entendi. Da mesmíssima forma. Entendi. A diferença é que você não vai estar incorporado. Queria também saber o seguinte, de acordo com com o que você acabou de falar, tal, cada um tem uma mediunidade, mas quando você chega no centro, quem é que te dá essa luz que você tem a mediunidade? Tem alguém específico? É isso que acontece? A verdade é que, por exemplo, você chega numa casa espírita kardecista, lá não tem o presidente da casa, não tem os diretores, pessoas mais experientes que você, Sim. a leitura em tudo. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento. O que muda ali, talvez seja, como é que eu posso dizer? A maneira de conduzir o processo. Só. Entendi. Me entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, você chega numa casa de Umbanda, ou de Candomblé, pode vir, pode ir trabalhar com charuto, para trabalhar. Você está entendendo? A entidade vem para trabalhar como se fora no tempo que está encarnado. Sei. Mas com a força do espírito. Entendeu? Entendi. Por exemplo, lá onde eu frequentava, não se aceitava tomar cachaça, a entidade não tomava cachaça. Já frequentei terreiros onde a entidade estava livre para beber. Lá nessa casa que eu estou falando, no Tenda de Umbanda do Mineiro do Bem. Lá não se aceitava, não se aceita. Até um tempo eu estava lá. Entidade fumando. Lembro que a entidade que eu incorporava, o povo da rua, né, foi permitido, acho que umas 2 vezes ele fumar. Tá, mas essa entidade que você disse, povo da rua, é uma entidade específica ou são vários? Quando a gente chama povo da rua, ou o povo das encruzas, é quem habita aquele espaço. Sim, entendi. Aquela, digamos assim, aquele nível energético. Sim. Então, são os Exus, as pombagiras, entendeu? Entendi. Dita, Exus e pombagiras, né? Sim. O povo de esquerda, o povo que trabalha fazendo demanda. Sim. Que trabalha na esquerda, porém trabalha para, ao menos
na minha concepção, do Sim. que eu tenho, o processo que eu passei. Trabalham, são de esquerda, trabalham, mas não trabalham para a esquerda. Trabalham desfazendo coisas Sim, sim. dentro da esquerda. Entendeu? Entendi. Outra coisa também é que muito se fala que quando eu já ouvi isso, quando você vai num centro desse e você pede para fazer alguma coisa de mal para outra pessoa, é, a entidade pode dizer não ou ela necessariamente Olha, vai fazer e você que uma se compromete? entidade verdadeiramente trabalhadora da luz, jamais ela fará. Jamais. Porém, existem lugares, e aí eu não diria você que é um centro de Umbanda, eu diria você que é um centro de Quimbanda. Sim, Não é? Porque sim. a Umbanda é luz, a Umbanda é paz, a Umbanda é felicidade, a Umbanda é energia, a Umbanda é amor. Lá costumava-se dizer que, como é traçado com o kardecismo, o espiritismo kardecista é Jesus pregando. A Umbanda é Jesus trabalhando. Então, essa é a grande diferença mesmo. Sim, muito. Entendeu? Entendi, muito bom. Essa é a grande diferença. E eu vou fazer uma pergunta que eu realmente não sei. Sim. Leio algumas coisas, mas não consegui ainda. Acho que você tem esse esclarecimento. Qual é a diferença básica entre Umbanda e Candomblé? Olha, o que acontece? O Candomblé, na minha concepção, que eu não sei tanto assim sobre o Candomblé, ele é mais arraigado às tradições culturais e espirituais africanas. Sim, Entendeu? entendi. Poucos são os elementos da cultura do nosso país que estão no Candomblé. É uma ou outra reunião que pode aparecer isso. Enquanto que a Umbanda ela foi forjada dentro da cultura do Brasil. Então aqui nós temos o europeu, ele está lá. É genuinamente brasileira a Umbanda. Brasileira, criada em 1908 na cidade de Niterói. Correto? Genuinamente brasileira. Inclusive, eu não sei se você sabe a história, esse médico era frequentador de um centro kardecista. Espírita kardecista. Kardecista. E foi dentro do kardecismo que a entidade veio dizer assim, nós vamos criar uma religião onde se aceitará todas as entidades que queiram trabalhar para o bem. A Umbanda. Porque lá não era permitido o trabalho. Apesar que os guardiões que estão dentro da Umbanda que estão dentro de centros como qualquer centro que seja, que trabalhe com essas energias, digamos assim. Por exemplo, você chega um obsessor, fique certo que lá tem uma entidade trabalhando em entidade de Umbanda, ali dentro trabalhando, assessorando aquele médium. Ela pode não aparecer explicitamente. Mesmo que o médium não seja da religião Sim, de porque matriz africana. você é assessorado. Numa porta de um centro daquele, tem ali os guardiões. Entra quem eles permitem e sai quem eles permitem. Do ponto de vista espiritual. Sim. Me entende? Sim, sim, do ponto de vista espiritual. Quando frequentamos um centro de Umbanda, acredito que o de Candomblé também não conheço, né? Mas o de Umbanda tem uma casinha, que é a casa de Exu, logo na entrada do centro, que você presta reverência. Ali é segurar tudo aquilo que não é para passar, se deixa no centro tudo aquilo que não é para sair. Sim. São os guardiões daquele tempo, daquele espaço energético que não permitem, ou que permitem, dependendo do que eles estejam percebendo. Entende? Entendi. Isso é porque tudo é uma leitura e a vivência, né? A vivência. Então se presta reverência à tranqueira. Entendi. Eu pergunto também o seguinte. Eu não sei se eu estou dizendo a palavra certa. Ou é tronqueira. Porque faz um bom tempo que eu não vou lá. Sim. Então, caso meus irmãos de Umbanda que estejam nos escutando, eu tenha errado aqui a palavra, por favor, me perdoe. Sim. Tem que ser assim. Acho que Umbanda é luz, né? É muita luz. Então, tá perdoado desde Axé. Axé. Né? Axé. Axé quer dizer o quê? Axé é força. Axé é energia. Axé é felicidade. Né? Muito axé para você. Tudo de bom aconteça na sua vida. Muito axé, meu.
né? E também tem uma palavra que o pessoal usa muito que é saravá. Isso é o quê? Saravá já é, por exemplo, é como você chegar numa igreja evangélica e dizer assim, paz do Senhor mesmo. É a mesmíssima coisa. É uma saudação. É uma saudação, saravá, meu irmão. Os irmãos de Umbanda saúdam-se com saravá. Da esquerda e da direita, e você saúda um ao outro, né? Os que ali estão. Sim. Entendeu? É uma saudação entre irmãos. Exatamente. Da mesma maneira que nós temos, por exemplo, no hinduísmo, né? Namastê. Namastê. E que, para mim, é uma frase fora do comum. Que significado? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Coisa linda. Isso é fantástico. Não é? Isso é fantástico. Namastê é fantástico. Pronto. Na Umbanda, então, Saravá. então é saravá. Saravá. Então vamos lá. Só para pontuar, a Umbanda nasceu, genuinamente brasileira, nasceu dentro na cidade de Niterói. E dentro de um centro kardecista. Certo. Mas as entidades de Umbanda são as mesmas entidades de Candomblé? O que fala, por exemplo, em relação aos orixás, sim. Sim, é isso que eu pergunto. Em relação aos orixás, que são elementos da natureza, né? Se você for procurar, por exemplo, dentro do sincretismo religioso, que foi como um negro que veio para cá, ele conseguiu desenvolver, ele conseguiu cultuar seus deuses, né? Suas entidades, né? Foi justamente disfarçando. Iemanjá, Nossa Senhora, né? E aí foi. Xangô, Ogum, então todo santo teve um nome em relação à entidade que eles estavam ali. E faziam isso dentro do historicamente, isso foi uma forma que eles encontraram de continuar cultuando as entidades sem sofrer agressão do... Porque eles eram, por exemplo, o que aconteceu? Eram forçados primeiro, tinham nomes católicos, né? Isso. João, Joaquim, e aí vai. Quando chegava, já mudava o nome. Exatamente. Chegava da África, já mudava o nome. Você já não podia ter o nome de batismo da sua terra, da sua raça, não é? Da sua cultura. Então, ali já tentaram destruir logo o indivíduo que ali chegava. Certo. E a religião, do mesmo jeito, né? Essas crenças, elas eram, digamos, banidas para ficar, por exemplo, só o catolicismo. No caso aqui, o catolicismo. Era a catequização. Exatamente. Só que de uma maneira assim um tanto quanto agressiva. Para dizer o mínimo. Por isso que daí, meu irmão, tantos e tantas entidades de esquerda. Muitos. Por quê, meu irmão? Muita revolta, né? Do processo que se passou com essas entidades, né? Você imagina, a entidade, por exemplo, que eu recebo, meu preto velho é de esquerda. Isso que eu queria... É de esquerda. Isso que eu queria chegar. Foi um trabalho incrível dentro do centro de Umbanda para que ele viesse trabalhar na luz. Porque, olha, mas foi muito... Toda vez que nós íamos para lá, era aquela luta. Inclusive, eu quero até dizer uma história para você ver que nem sempre somos tão bonzinhos, né? Sim. Estávamos numa reunião de desobsessão. Sim. Né? E, meu irmão, para você ver, às vezes a gente não consegue entender, acha que a gente sempre foi bonzinho, ou eu fui um escravo, ou qualquer coisa, porque tem a pele negra, nada a ver, meu irmão. Chegou a entidade, uma desobsessão, assim como estamos agora, eu e você. Sim. Olhando para mim, fixamente, não, olhando, mas estava com os olhos fechados, mas estava me fitando, assim. Sim. Você já mudou várias formas, mas eu lhe sigo, porque você me deve. E outra coisa, você pode dar uma de bonzinho para quem quiser aqui, menos para mim, porque eu sei quem você é. Eu sei o que você fez comigo. E com muitos igual a mim. Então, eu vou lhe perseguir até você pagar o último centavo do que você fez. Aí foi quando o doutrinador interviu. Meu irmão, tenha calma. O que foi que houve? O que está havendo com o nosso irmão? O nosso irmão mudou, meu irmão. Ele é outro hoje. É nada. Ele só está aí fisicamente mudado, mas ele continua o mesmo. O que foi que ele lhe fez, meu irmão? Ele cortou minhas duas pernas. Ele furou meus dois olhos. Ele me matou aos poucos. Ele me fez sofrer muito. Muito. Ele era, segundo a entidade, tipo um feitor, né? Um capitão do mato? Não sei, mas alguma coisa relacionada a isso. Assim. E nessa
nesse momento, ele me fez desencarnar dessa maneira. E com o mesmo sofrimento que ele me fez desencarnar, eu persigo. Não era um perseguidor kármico, né? Aí o irmão chegou e disse assim, eu estou hoje na escuridão. Minha vida... Mas eu consigo vê-lo, onde ele estiver, eu consigo detectar quem é ele. Eu sei quem é ele, estamos conectados. Aí o irmão disse assim, mas ele mudou, meu irmão. Isso eu não posso ver, porque ele arrancou os meus olhos. Eu disse, não, irmão, abra, saia da escuridão, que tem tanta luz, é tão bom. Aí o médium abriu os olhos. Nossa, quanta luz, nossa, que lugar bom. Que lugar, tá vendo, meu irmão? Tá vendo? Eu estou sem minhas pernas. Toque nas suas pernas, meu irmão. Você está com suas duas pernas. Ele tocou na perna. Do médium, logicamente. Sim. Estou com minhas pernas. Está tudo certo com você. Olha para o nosso irmão. Ele vai lhe pedir perdão. E, com toda certeza, ele está mudado. Mude também, meu irmão. Aí foi quando eu olhei para a entidade e fiquei muito emocionado. Muito. E se um dia, meu irmão, fiz alguma algo aí, nesse sentido, Deus me livre nunca mais. E eu sei que eu tenho com Deus essa experiência. Nunca mais na minha vida. E aí, meu irmão, pedi perdão a ele. Mas pedi perdão mesmo com aquela vontade de ser perdoado. Ele disse, tá bom, de hoje por diante, não te persigo mais. Estou vendo em você sinceridade. E aí foi levado para os hospitais. Né? Mas foi uma coisa assim muito interessante. Faz mais de 20 anos, mas eu não esqueci desse momento. Muito importante, muito Fantástico, interessante. fantástico. Muito, imagina. O quanto nós não podemos ter feito tanta bobagem na vida. Né? Sim, sim. Muita bobagem. E essa entidade que você trabalha com ela, como é que chama? Recebe, incorpora, trabalha? Trabalha, incorpora, recebe. Você está correto em todos os sentidos Ok, possíveis e imagináveis. Então, essa entidade que você incorpora, ela também era de esquerda. E Olha, depois ela foi um trabalho forte para que ela A voltasse. entidade, para você entender, ela continua entidade de esquerda. Entendi. Porque ela frequenta as encruzes, ela bebe, ela fuma, porém, as atitudes não são para o mal. Sei. Entende? Tem a força da esquerda para o trabalho do bem na seara de Jesus. Isso é que é importante. Então, essas entidades são espíritos de desencarnar, claro, no desencarnados. Caso, fale, meu irmão, eu atrapalho. Não, rapaz, é uma bênção quando a gente chama uma pessoa que conversa, que fala, que é Porque maravilhoso. como eu entendi a sua pergunta, eu, sem querer, lhe atropelei. O que é que acontece? Dentro se eu não me engano, posso estar enganado, por favor, gente, vocês que são de candomblé, de umbanda, se eu errar em alguma coisa, me perdoem. Não culpem o nosso amigo que me convidou, por favor, errado sou eu. Viu? Por favor. Então, o que acontece? Para a entidade, para a religião, o candomblé, me parece que os Exus, eles são orixás. Orixá. É como se fosse, na mitologia grega, não tinha o deus Hermes, Sim. que ele era um tipo de um estafeta dos deuses. Sim. Esse seria Exu. Seria cumpridor de tarefa. Já no nosso meio, Exu também é chamado aquele que desencarna e vive nas encruzas. Os Exus e as pombagiras. Talvez trabalhem com a mesma corrente desses orixás, não é isso? Sim. Me entende? Entendi. Então, por diversas vezes você, por exemplo, incorpora uma entidade. Essa entidade que incorpora não bebe, mas fuma. E fuma muito. Lá não fumava. Mas em qualquer outro centro que for, fuma. Entendeu? Interessante. O trabalho é fumando. Inclusive, toda e qualquer descarga que ela dá é com cigarro. É com fumaça. É dessa maneira que ela trabalha. Entendeu? Entendi. Cada entidade desenvolve em si a forma de, digamos assim, de manipular uma determinada energia. Entendi. Entendeu? As pombagiras já gostam de tomar um vinho, gostam de tomar uma champanhe, uma cerveja. Isso no meio Da Umbanda. Sim, do trabalho. Quando ela vem trabalho. no trabalho, ela bebe. Em vindo, cigarro, elas gostam, e a bebida. Tudo aquilo tem a ver com aquela energia que ela está trabalhando. Nada ali é à toa. Sim. Entendeu? Nada ali é à toa. Na Umbanda não há sacrifício de animais, por exemplo.
Ah, na Umbanda também? A Umbanda, veja só, a Umbanda raiz, onde eu frequentei, não havia. Porque nós temos que entender uma coisa. Por que é que essas religiões de matrizes africanas ainda trabalham com isso? Porque os orixás, as entidades de esquerda, as Incrusa, Exus e Pombagiras trabalham ainda com rituais de matança de animais. Porque são religiões que as matrizes estão fincadas lá na África. Então, seria como a gente, por exemplo, viver na época de Jesus. Por exemplo. Sim, sim. O que acontece é isso, que talvez chegue uma época onde não se precise mais disso. Sim, sim. Entendeu? Isso é uma opinião minha. Também espero. Desculpem, gente, se eu estou extrapolando o que estou dizendo. Mas a opinião minha particular. Mas você fala que não precisa mais disso, assim, tipo de... Não precisem mais manipular essas energias para poder fluir o trabalho. Ah, entendi. Eu pensei que era não precisa mais de religião, mas não é isso. Não. É não precise mais de... E talvez um dia não precisemos mais de religião. É isso que eu estava dizendo, eu acredito. Ao nível de evolução que estejamos. Exatamente, pronto. É isso que a gente tem que buscar. Veja só, pronto. Então, dentro traçando esses parâmetros, naquela época de Jesus havia matança de animais. Sim. Na época de Moisés, ou seja, Antigo e Novo Testamento fala-se muito nisso. Isso. Não fala-se? Fala-se. Então, por quê? E por que hoje o católico não faz, o evangélico não faz? Porque as religiões vão se adaptando aos novos tempos. No caso das religiões de matriz africana, isso ainda não aconteceu. Eu, inclusive, vi uma vez um relato de uma europeia, veja só, que passou a ser mãe de santo, eu acho, não sei se foi ou em Salvador ou foi no Rio. Mãe de santo, dentro do candomblé. Veja que coisa interessante. Eu acho que eu assisti isso aí. Europeia, uma mulher loira de olhos azuis. Se eu não me engano, era uma francesa. Pronto, mãe de santo. E ela disse, eu cheguei para os nossos orixás, as nossas divindades, e pedi para que, se fosse possível, em vez de haver matança, nós dessemos aquele animal a uma casa de caridade e não matar o animal dentro do... Entendeu? E as entidades ficaram interessadas. Está permitido, pode fazer. Que não mais se matará animais. Mas muitos centros ainda... A maioria deles continuam com essa prática que é raiz. É raiz. E isso não tem nada a ver com coisa ruim, não. É justamente o contrário. É o contrário. Eu frequentei um centro, que eu hoje estou esquecido o nome do centro, inclusive um centro muito interessante, centro de Umbanda raiz. Eu acho que quem foi minha mãe de santo, que ela é inclusive professora da área de educação, mulher culta, ela deve estar se contorcendo se assistir. Me desculpe, viu, mãe? Pelo que eu estou dizendo aqui, né? A gente está falando de sincretismo religioso, ela não falava isso, não. Ela levava ao pé da letra, dentro da mitologia africana, que era Xangô, Ogum. Uma vez eu fiz a bobagem lá, de dizer que, por exemplo, Nossa Senhora era Iemanjá, era Nascença. Iemanjá é Iemanjá. Nossa Senhora é Nossa Senhora. Isso. Existe toda uma história dentro da mitologia. De quem é aquela energia chamada Iemanjá, que é a energia das águas salgadas, né? Entendeu? E águas doces e águas salgadas tem uma... Cada entidade, vamos assim dizer, cada orixá representa uma força da natureza, um elemento da natureza. Por exemplo, Iemanjá. Iemanjá é a energia que rege as águas do mar. Né? Oxum, as águas dos rios. Aí vem, meu Deus, qual que manda nas cachoeiras de vez em quando a gente, né? Daqui a pouco eu lembro. Então, cada energia que emana da natureza é dominada por um orixá. Certo. E isso nas duas religiões são os mesmos orixás para as mesmas energias? Olha, o que eu vejo é isso. Eu muitas vezes que apenas li sobre Candomblé, eu vi que existem muitos orixás. Falange sobre falange, são muitos orixás mesmo. Eu digo, Nossa Senhora, você sequer imagina.
Por exemplo, naquele que eu lhe mandei, que é de Umbanda, ela estava falando que cultuamos como Deus, Jeová, Olorum. No centro que eu frequentei, a Zambi. E Zambi é o mesmo Deus que nós cristãos cultuamos. Zambi. Me entendeu? Pronto. Sim, mas a gente pode entender, então, que essas religiões afros, especificamente o candomblé, eu acho, ela pode ser classificada como uma religião cristã, já que ela é anterior à vida. Deve ser anterior. É anterior, mas como vivemos dentro de um patamar, digamos assim, hoje cristão, sim, nenhuma religião dessas aqui pode-se dizer não cristã. Todos somos cristãos. Todos. Porque quando eu vejo, por exemplo, um Ielorixá, um Baolorixá, fora daquele momento ali, falando, ele fala basicamente o que estamos falando agora. Sim, né? sim. Que o candomblé é amor, só que ali tudo tem determinadas funções e denominações que são diferentes das religiões ditas cristãs, mas que é cristã. A Umbanda, por exemplo, não tem como você dizer o contrário, porque, por exemplo, nós cultuamos Oxalá. E Oxalá é Deus. Oxalá é Jesus. Orixalá, Jesus menino. Sim. E Zambi. Lá, quando você chegava no centro, no Peji, só tinha as 7 cores do arco-íris. Todas representam energias. Por exemplo, o lilás, os pretos velhos. São as almas que vêm aqui para nos ajudar. E que estão dentro da Umbanda, como também praticamente o orixá. Os pretos velhos. Tal a importância que eles têm. Né? Sim. Aí você vem Iemanjá, Oxum, Ogum, Xangô e todas essas que compõem Oxóssi. Até completar Oxum, o amarelo, né? Até completar o aspecto do arco-íris. Sim, as sim. 7 cores. Me entendeu? Entendi. Mas isso não quer dizer, por exemplo, eu incorporo Iemanjá. Sim. Tenho corrente com Iemanjá. Porém, não é diretamente com Iemanjá. A entidade que eu incorporo é o Umberamá, que é da corrente de Iemanjá. Aí você só aprende isso lá, porque quem entende vai dizer, nossa, você incorpora Ogum da corrente de Iemanjá, Ogum Beramá. Então, tanto é que o toque é mais ou menos assim. Seu Ogum Beramá, o que trouxe de lá? Né? Aí quando você sente aquela energia, você vê, não, a entidade que incorpora é essa aí, realmente. Me entendeu? Entendi. Que é da corrente de Iemanjá. Já que é ligado tanto à natureza, né? Só e unicamente. Ligado à natureza. Tem alguma mensagem nos centros com relação ao que a gente está vivendo, destruição da natureza, aumento dos níveis do mar, alguma coisa desse sentido? Primeiro que vai ver o nível de consciência de quem vive dentro da Umbanda e Candomblé é grande em relação à natureza. Porém, é necessário que o ser humano, o próprio ser humano em si, ele construa dentro dele essa consciência. Né? Sim. Construa realmente. E construindo como? Com o saber. Lendo mais, se propondo a entender bem esses assuntos. Né? Sim. Mas toda religião afro, ela trata a natureza como mais uma divindade. Sim. Tanto é que tudo sai dela, né? É. Eu falei Oxóssi. Quem é Oxóssi? Oxóssi é das matas. Oxóssi é justamente o que rege toda a corrente dos indígenas, por exemplo, está sob jogo de Oxóssi. O comando é de Oxóssi. Então, Oxóssi, rei das matas, com a força da Jurema. Então, todo cântico volta para a energia daquela entidade, daquele orixá. Entendeu? Esse é o canto de Oxóssi. Esse é o canto de Oxóssi. E nesse canto fala da Jurema. A Jurema também é outra tradição religiosa. É o que? Você sabe alguma coisa? A Jurema, na minha concepção, a força da Jurema, acredito que a Jurema fala muito na Jurema Sagrada. Isso. Jurema, seria uma árvore. Seria. Mas eu acho que vai além disso. Vai além disso. Me entendeu? Energeticamente vai além disso.
Entendeu? Então, quando ele chega, quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Eu vi meu pai alumiar, ele mandou chamar. É Naruanda, é Naruanda, seu pena branca é rei de Umbanda. Aí já começa a falar nos índios. Pena branca, aí são índios, né? Aí pena branca, pena verde, aí vai. Veja que você saiu do orixá para falar diretamente das entidades. É assim. Você pode observar. Seria interessante você fazer uma só sobre esses cânticos. Sim, sim. E você podendo classificá-los. Isso seria super interessante. Vá no centro que eu frequentei, que ali você vai ter conhecimentos assim incríveis. Que são os pontos, né? Os pontos, o que significa. Cada orixá tem seu ponto. Cada ponto fala o que emana daquele orixá. Cada ponto fala o que emana daquele orixá. O que aquele orixá representa. E dentro desse sincronismo, ou sincretismo religioso, como deve se comportar um médium diante daquele orixá. Entendeu? Isso. Que tipo de reverência. Né? Entendi. E aí vai. Você falou no início que a casa era Umbanda na linha kardecista. Traçada Umbanda com espiritismo kardecista. Com kardecista. Inclusive, quando eu frequentava, não sei hoje, quando eu frequentava um sábado, era de Umbanda, aí era toque para os orixás ou toque para o povo da rua. Sim. Né? E shows, tranca-ruas, todo esse povo, com bagírias e tal. E o outro sábado era trabalho voltado só e unicamente por kardecismo. Sim, mas aí vocês na casa usavam algum tipo de livro, alguma coisa? Olha, porque o espiritismo tem o Pentateuco, o Espírita, né? Não, usava-se lá os livros do espiritismo kardecista, ainda usa-se. Só que se lê os livros de Umbanda também. A casa de Umbanda traçada no kardecismo. Entendi. Me entende? Entendi. Então, como as duas, no dia que é kardecismo, todos os livros que estão em cima da mesa são de kardecismo. Evangelho, segundo o espiritismo, tudo que você possa imaginar. É interessante isso. Não, mas vai a essa casa. Você precisa, talvez você vai e não volte mais. Fique por lá mesmo. Veja só. Não deixe de frequentar. E outra coisa também é o seguinte. Você estava falando que começou nessa casa e tal, mas hoje você frequenta um centro espírita kardecista. Hoje você se denomina como espírita kardecista, é isso? Eu me denomino um médium. Um médium. E shows espírita kardecista e umbandista também. Porque se todas as entidades que eu tenho foram traçadas dentro de uma casa de Umbanda, eu não tenho direito de dizer que não os tenho mais. Eu tenho certeza em qualquer trabalho que eu vá, seja aqui, no momento que estamos, seja dentro de uma casa de Umbanda, seja dentro de uma casa kardecista, lá eles estarão. Com toda certeza. Entendeu? Lá eles estarão. Então você se denomina um médium independente da... um médium. E gostaria de ser melhor do que sou. Porém, sou limitado aos meus vícios e virtudes. E virtudes. Somos as duas coisas, né? Não é isso? A gente tem também uma tendência a achar que médium é santo, não é? Justamente, talvez isso em minha pessoa nunca tenha funcionado. Porque eu tenho que estar bem. Aí eu pergunto a você, e me perdoe mais uma vez, gente, se eu estou aqui aos kardecistas, aos umbandistas, aos candomblecistas, a todos vocês. Se eu estou dizendo o que eu penso. Então aqui, pessoal, por favor, me perdoe. Pense comigo, por que eu não posso tomar a minha cerveja, desde que seja de forma digna, decente? Pague minhas dívidas, né? Sim. Por que eu não posso estar com uma namorada? Entendi. Não importa a vida da minha namorada. Por que eu não posso tê-la? Por que eu não posso ter um momento de prazer? Por que eu não posso? Não é verdade? Desde que você não esteja... Agora, há uma coisa que eu acho interessante. Também a gente tem que dar voz e vez e razão a quem tem. Você está dentro de um centro, correto? Seja ele um centro de um centro kardecista ou candomblecista. E uma conduta sua, por exemplo, você está aqui hoje, porque não é nem a casa em si, mas o público. Sim. O público, infelizmente, ou felizmente, me desculpem pelo infelizmente, vai à casa achando que aquele médium
tem uma atitude, é um Divaldo. É né? ilibado. Ou é um Chico Xavier. E a gente somos seres humanos, gente, pelo amor de Deus. A única diferença de quem atende e é atendido é que quem atende tem ali, trabalhando com ele, uma entidade, né? Que é figura prioritária que está ali. Logicamente, depois do assistido, né? Depois do assistido. Figura prioritária é quem está aqui, que desceu para aquele trabalho. Não é? Mas vê-se tudo ali só a imagem do médium. Se o médium sai dali e vai tomar uma cerveja em qualquer lugar que seja, vai bebendo, aí está tudo errado. Mas essa questão do álcool em si, ele não pode, para um médium, e não pode, as defesas do médium não podem baixar e outros... Se a coisa for exacerbada, acho que sim, mas quem é que não tem um momento de lazer, meu amigo? Agora, se você não pode chegar, beber de cair, aí pelo amor de Deus, faz mal ao seu corpo físico e ao seu corpo espiritual, né? E as entidades que estão ao seu redor também. As correntes, elas ficam, digamos assim, oscilando, né? Sim. Você não tem digamos assim, a capacidade energética de receber uma entidade por conta que você está, digamos assim, acabando com esse laço, né? Esse laço energético que existe. Você está, vamos assim dizendo, não digo sujar, a palavra sujar fica um pouco estranha, mas você está delimitando a sua mediunidade. Sim. A sua é de incorporação, sua mediunidade. Existe a incorporação consciente e semiconsciente, se eu não me engano. Consciente, semiconsciente e inconsciente. Segundo o que eu já li, a inconsciente praticamente não existe mais. Existiu nos primórdios porque você, por não acreditar, por ter absorvido muitos dogmas de outras religiões, você não aceitaria estar recebendo aquela entidade, trabalhar daquele jeito. Sim. Então, você, se estivesse consciente naquele momento, você estaria influenciando no trabalho. Aí, hoje em dia, praticamente não existe mais o inconsciente. Talvez ele venha por ser talvez uma pessoa de um nível que não aceita muito e reencarna, o espírito reencarna, vem com essa missão, diz, eu cumpro. Então você vai ser médium inconsciente para você não atrapalhar o trabalho. Então, dessa forma, a gente pode acreditar que isso foi a própria espiritualidade planejou com certeza, essas etapas. Então. Com certeza, porque, veja só... Da inconsciência mediúnica, semiconsciência e consciência. Porque até no médium consciente, como eu sou médium consciente, sei exatamente o que está acontecendo, você só não pode, e não tem como, você sempre uma hora ou outra, uma vírgula ou outra, você está ali. Você, eu. Sim. Estou incorporado. Porém, você não atrapalha ali de forma alguma o trabalho, que a entidade está dizendo. É a sua sensibilidade com a sensibilidade da entidade e aquilo faz um conjunto. Mas quem diz e fala é a entidade. Me entendeu? Entendi. Porém, se você não estiver ali, dentro de uma junção, de uma percepção que trabalha em conjunto e altura, você atrapalha. Entendi. Me entendeu? Entendi. É como você, por exemplo, querer fazer uma cirurgia sem ter nenhum preparo daquilo ali. Como é que aquilo vai acontecer? Me entendeu? Entendi. Você trabalha dentro daquilo que você está mais ou menos preparado para trabalhar. A entidade vem com o conhecimento dela, logicamente, e vai te moldando aquilo ali. Você disse que trabalha com entidade. É sempre a mesma entidade? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Engraçado que até hoje eu não sei um só nome das entidades as quais eu conheço. É mesmo? Não sei. Elas não se... Nunca disseram. E se você perguntar, diz assim, sou seu amigo. Elas não se apresentam de forma alguma. Não é necessário também. Pode até botar o ponto riscado aqui. Tá. Mas dizer eu nunca vi. Eu nunca vi. Nem teve curiosidade. Não, porque para quê? Isso. Se vem, faz o trabalho à altura, né? Resolve coisas, diz coisas interessantíssimas. Inclusive, eu viajei, eu estava no Rio, vim para cá, cheguei aqui, meu padrasto desencarnou, aquela coisa toda. Sim. E minha mãe ficou muito mal, né? Acabou entrando em depressão e eu tive que voltar para o Rio só para pegar as minhas coisas, que eu trabalho na área de joias e fui buscar minhas coisas, ferramentas que eu deixei no Rio. Fui buscar. Aí, só que quando eu estou para sair de casa, aí veio a notícia que minha mãe não voltaria do hospital. Foi mesmo, foi. Chegou uma pessoa conversando, o médico falou isso, aquilo outro.
Aí eu fiquei muito preocupado, aí a entidade veio. Eu disse, diga a ele que faça a viagem dele. Quando ele voltar, ele vai estar aqui em casa. Sou eu que estou dizendo. Faça a viagem dele, vá com fé, com determinação e volte. E a mãe dele vai estar em casa. Quando eu voltei, minha mãe não estava em casa. Mas eu estava recuperadíssima no hospital. É mesmo. Isso não quer dizer que a entidade influenciou lá na recuperação da minha mãe. Ela sabia que minha mãe ia se recuperar. Sim. Me entende? Entendi. Essa é a questão. Não é influência direta, mas não, sabe. E pode estar com a equipe, lá, justamente trabalhando naquela recuperação. Sim. Mas o que eu quero dizer, prioritariamente, é que ela sabia que a entidade, que ela voltaria para casa, como voltou, que graças a Deus hoje está bem, tranquila, tudo dentro do padrão. Entendi. Me entende? Entendi. Então tem coisas que, se você não acreditar, só que quando me foi dito isso, e ver essa notícia de que minha mãe não voltaria, isso eu digo, me perdoem de novo, viu, gente? Mas eu sou muito à vontade para falar as coisas. Eu disse, em pensamento, a minha entidade, você não quer. Minha mãe não vai estar em casa. Ela também não me disse mais nada. Fui, eu voltei. Minha mãe lá estava pronta para voltar. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, por que não acreditar nesses nossos amigos? Por que não acreditar? Você citou também Divaldo Franco, né, que é um palestrante, uma figura renomadíssimo, né? Renomada, do espírita kardecista, do espiritismo kardecista. Sim. Tem o trabalho da Mansão do Caminho, é um negócio fantástico. E Divaldo falava a respeito do perigo que é você receber alguma entidade fora do centro espírita, não é? Mas eu já vi várias pessoas falarem que isso é mais comum do que se possa aparecer. Com toda certeza. Não é? Como é que se dá com você? Se aqui nós estivermos, que estamos aqui cercados por elas, se o assunto é esse, estão aqui. Com certeza. Tanto você como eu estamos sendo influenciados nesse exato momento aqui. Né? Sim. Dentro da nossa, digamos assim, limitação. Isso. Né? Eles não vão além, porque se nós somos limitados, trabalha-se com a limitação. Sim, claro. Espiritualmente a coisa avança. E estamos conversando sobre isso aqui, meu. Aqui estão, as entidades que eu recebo, né, Preto Velho, meu, como é que chama? Meu Tranca-Rua, todas as entidades estão aqui. Emanando suas energias e talvez até influenciando essa conversa. Sim, cada pergunta que você faça. Com certeza. Tudo. Com certeza. Em tudo. Então quer dizer que é possível, com você especificamente, né? Você já teve esse tipo de experiência, sim, claro. Muitas vezes. Não é? Muitas vezes. Você está num ambiente, não necessariamente dentro de um centro, seja de umbanda, candomblé. Muitas vezes eu estou, às vezes, que eu falei que às vezes andava com as meninas, e muitas vezes a entidade vem dar conselho. Estou aqui tomando minha cerveja, conversando com elas, daí eu chego. Menina, assim. Cuidado com isso. E às vezes dá recado, você fica pasmo, porque eu tenho o medo de errar. Sim. Em primeiro lugar, não passar como mentiroso e, em segundo lugar, não botar a entidade que eu tanto prezo numa situação difícil. Né? Isso. Mas vem para dizer coisas, dar recado. Pronto. Não é a coisa mais fácil de acontecer. E não é você que deseja que aconteça. Acontece. Agora, só que eu acredito, quando acontece, é com muita sutileza. Com menos, digamos, você percebe menos. Mas você sabe que existe uma inteligência que está ali mexendo com aquela situação. Porque, por exemplo, uma vez eu ia passando uma ponte, vi uma cidadã, e eu olhei nos olhos da cidadã. Eu senti que ela não estava bem. Sim. Poxa, eu ia fazer aquilo nunca. Parou a cidadã. Ponte da Capunga. Parou. Disse, faça o que está pensando. Não faça. Isso vai passar, menina. Tudo passa. A menina começou, que eu digo uma cidadã de uns 30 anos, começou a chorar e isso vai passar. Lembra do que eu estou dizendo, isso?
Não faz besteira, não. Continuei andando. Aquilo podia ser, eu conhecia a pessoa. Não. Entende? Então são coisas que você vê. Estava no hospital uma vez, ali, aquele hospital que fica ali, acho que é perto de Santa Amaro, ali perto daquela área ali da CELP. Como é o nome daquele hospital? Sei. Onde Não tem um lembro. monte de barraquinha ali. Hum. Pronto. Procap. Eu não sei que tem uma capelinha lá dentro. Tem Sei. pronto. Aí o padre estava lá, a gente ia eu, meu irmão, e a gente ia assistir essa missa. Quando a missa termina, aí um cidadão se levanta, um doente, né? Um paciente doente, meu Deus, um paciente. Aí levantei, fui caminhando até ele, eu disse assim, logo, logo você sai daqui. Não perca as esperanças, viu? E ser bem rápido. Ele olhou para mim assim, fez um ar de quem gostou do que te foi dito, e foi embora uma pessoa paciente lá. Como é que você vai chegar para alguém dizer isso se você não conhece a pessoa? Né? Estranho, mas acontece. Essas coisas acontecem. Mas quando você vai até essa pessoa, você está totalmente consciente do que está acontecendo. Conscientíssimo, mas sabendo que aquela atitude não é você que está tomando. Não é você. Não é, porque você sabe que você não faria aquilo. Me entendeu? Entendi. Se tivesse um nível de intimidade com aquela pessoa, sim. Mas você não tem, não a conhece, não sabe nem do que se trata. Como é que você vai dizer, teu problema vai acabar? Não se preocupa com isso não, isso vai passar. Sem conhecer a pessoa, sem saber quem é. É estranho. E depois que acontece, você fica... Não, do mesmo jeito que foi até lá falar, daí no meu caminho eu vou embora, nada acontece. Não acontece nenhum movimento, nada. Simplesmente você segue seu caminho. Entende? E outros tipos de incorporação mais efetivos? Você, Olha, em algum... Uma coisa que... Veja, com amigos aconteceu alguma coisa? Já. Inclusive eu tenho um amigo, não precisa se comentar aqui, que estava tendo um relacionamento com uma pessoa. Meio de futebol, tu sabe que sempre tem... É sacanagem, é muita brincadeira, né? E aí eu pensei até ser chamado de um macumbeiro ou pai de santo. Eu até me arrependi. Oi? Eu digo, nunca mais, vou fazer de tudo para isso não acontecer mais. Então, um amigo estava conversando, brincando, chamou da parte assim, estávamos tomando uma cervejinha, né? Que é quando também as coisas acontecem. Aí ele disse assim, deixa aquela pessoa lá, não vale a pena. A tua é essa daqui, não é a de lá. Ele, não sei, não gostou do que foi dito. E anos depois, ele está com a bichinha. Exatamente. Ninguém toca mais nesse assunto. Mas ele lembra do dia. É claro, ele lembra, porque inclusive ele ficou tão aborrecido que no nosso meio, ele começava a dizer, lá vem, quando eu aparecia também, pai santo, nunca mais vai acontecer isso, eu nunca mais vou permitir. Porque não existe isso. Mas quando a coisa aconteceu, também não ninguém mais nada, não. Vou dizer o quê? E o pessoal fica assim, rapaz, não pode não brincar não. Quando eu estava com um colega um dia desse, aí o colega conversando comigo, rapaz, aí, ó, um aqui que se brincar está querendo dizer a verdade a gente. E acredito, porque ele disse a mim o que foi dito. Aí eu disse a você, eu não disse nada. Assim, mas suas coisas aí me disseram negócio que tudo era verdade. Então, isso, quer dizer, o pessoal já sabe. Isso é involuntário, mas isso não acontece com todo mundo, nem toda hora, de forma alguma, entende? Sim. É um momento, parece que é aquele momento X ali, que você tem que dizer aquilo. Não você, entidade, dá o recado aí. Entendeu? Então, acontece muito isso, acontece. Eu acho até que acontece até com as pessoas médios kardecistas também. Não é só o médio forjado na Umbanda ou no Candomblé. Entendeu? Agora, tudo isso, meu irmão, eu acho que a concepção maior para aquilo que você faz, com o que você tem, é acima de tudo seu coração, seu nível de desenvolvimento. Quando eu digo nível de desenvolvimento, eu falo do seu eu. E você olhar para um ser humano e querer o bem dele. Você entende? Você olhar para um ser humano e querer o bem daquela criatura. Né? Eu acho que isso aí atua 100% dentro do seu, vamos assim dizer, das suas energias, né, fluídicas. As entidades às quais você incorpora, trabalham utilizando você como cavalo. Sim. Correto? Cavalo, meu irmão, na Umbanda, é quem recebe a entidade. Dá-se o nome de um médium? Não, cavalo.
Mas aí é chamado de cavalo pelas próprias entidades? Não, é chamado de cavalo pelos participantes da religião. Entendeu? Certo. Isso aí não é pejorativo, de forma alguma. Sim. Eu diria até que é uma forma carinhosa de se tratar um médium dentro da Umbanda. Quando vem uma entidade assim que ainda está muito, digamos assim, procurando se enquadrar com o médium, aquela coisa que o médium, ora cai, ora não cai, segura o cavalo, meu irmão, segura o cavalo. É para a entidade que ela está dizendo. Né? Aqui, o chefe da casa está dizendo, segura o cavalo, meu irmão. Mas a entidade fortalece teu cavalo. Teu médio, né? Teu médio, teu cavalo. Então, assim. Entendeu? Então, você tem que saber tratar essa mediunidade. E outra, mediunidade nada mais vamos chamar a mediunidade de estrada, né? Se você trilha por caminhos muito tortuosos, meu irmão, você só terá carros um tanto quanto, né? É carro sem freio, é carro com pneu careca, é carro que não pega, ou seja, só coisa meio estranha, né? Se você vai por uma estradinha asfaltada, os carros são melhores. Isso não quer dizer que nessa aqui, que está tão bem asfaltada, não ande carros da pior qualidade. Você tem que ter cuidado, né? Entendi. Aí muitas vezes isso aí eu me ponho nesse patamar, de ter que se cuidar mais. Né? Porque é até às vezes perigoso, né? Você não tem que estar andando por certos lugares. Pronto, meu irmão, hoje eu estava em Santa Cruz do Capibaribe. Frequentava lá um outro centro de Umbanda raiz. Sim. Umbanda raiz. E aí, veja que coisa interessante, como as coisas interessantes, são interessantes, né? Eu saí de lá, estava com uma amiga, uma colega, e fomos, não era médio da casa, era só um participante. Eu ia, né? E lá era um casal que cuidava. Ela incorporava a pombagira e ele incorporava, se eu não me engano, um tranca-rua. Uma outra entidade de esquerda também incorporava. E aí, para poder ter a reunião, eram os mentores da casa. O que é que acontece? Daí eu saí e fui no posto. Tinha uma brincadeira, umas meninas, só coisa interessante. Me sentei com a menina, uma cervejinha. No outro sábado, veja o que é interessante. Eu nem tinha tanta intimidade com essa entidade, começa a ter nada. Chegava, fazia o trabalho que a entidade desejava fazer, fumava um cigarro, dava um conselho a uma coisa, aquela coisa toda, dava um passo. E aí, a entidade disse, Neguinho, vem cá, a mentora da casa. A mentora, sim. Incorporada. Chama aquele neguinho ali para mim, por favor. Ela estava com uma fila, engraçado que lá do lado tinha um prostíbulo. Sim. As meninas todas iam se consultar. Eu ficava, pessoal, imagina, porque trabalha-se com aquilo que você tem nas mãos. Faça o bem da melhor forma possível. O bem está dentro de você, não importa o ambiente que você esteja. Né? Aí o que é que acontece? Estávamos lá. Aí ela disse, me chamou. No meio de as meninas faziam uma fila para ela conversar com elas. Só quem conversava com essa menina era ela. Saíam de lá, davam um momento de descanso e iam lá. Aí ela disse, meu só longe. Falar com esse neguinho. Neguinho, nunca mais vai haver. Foi mesmo, velho? Eu estava lá e lhe vi. Aquele ambiente não serve para você, nem para aquela menina que estava com você. Mas por quê? Ali, tanto encarnado como desencarnado, é só para coisa ruim. Só para que não presta. Entendeu, né, neguinho? Neguinho, não é neguinho não. Entendeu, né, neguinho? Sim, senhora. Vou mais não. Olha lá, vai em paz, vá. Recado dado. Recado dado. E você está entendendo? Ela passou lá, ela viu tanto os desencarnados como os desencarnados que estavam lá, que não eram coisas muito boas, né? Isso. Não fui mais. É assim que acontece. As coisas acontecem assim. E se você não acredita, cada qual, só cada qual. Né? Quem vive nesse meio não tem pra onde não. A gente só queria deixar claro o seguinte. Quer dizer que você vai de Umbanda só para pontuar. E depois você vem para o espiritismo kardecista. Na realidade, aí, eu hoje estou frequentando uma casa espírita kardecista porque eu achei o trabalho interessantíssimo, meu irmão. Meu irmão, eu também. Você já conhecia o espiritismo kardecista? Não, antes de ir a Umbanda, antes de saber que tinha mediunidade, eu frequentava casas espíritas. Entendi. Eu lembro de uma vez que eu fui uma na torre.
Aí está lá, ainda funciona do mesmo jeito, no mesmo lugar. Não, parece que agora lá é um prédio. Faz muito tempo. Bom, o que eu sei é que ia na casa. E uma vez quando chegando lá, você vê que a gente vai entender depois. Aí a médico passista que veio me dar o posto assim, meu irmão, você treina capoeira? Eu disse, não. Eu disse, por que isso? Não, porque eu estou vendo uma entidade aqui do seu lado. Era aquela entidade. Aqui, com a qual eu trabalho hoje. Hoje já te acompanhava? Exato. Desde sempre. Desde então. sempre, desde a sua terra, infância. Né? Então, desde sempre. Estou falando quase igual o doutor, não? Então, ela te acompanhava desde não, sempre. Sempre. Porque, na verdade, quando você tem mediunidade, eu nem sabia que tinha mediunidade. Uma outra pessoa dizia. E você nunca sente nada. Eu passei a sentir, acho que mais ou menos por volta dos meus 29, 30 anos, é que eu comecei a sentir, de vez em quando, você está entendendo? Eu acho que aquilo ali, assim, ó, de hoje por diante nós estaremos aí, viu? Se melhore para que nós possamos trabalhar juntos. Temos uma missão. Acho até que nem cumpre essa missão da maneira que deveria. Eu tento. Tentar eu tento. Isso aí, Deus sabe disso. Mas aí, desde aquela época, aí você frequentava a Casa Espírita, depois você foi para esse centro de Umbanda. Na verdade, no centro de Umbanda, foi quando eu realmente desenvolvi minha mediunidade. Porque quando eu frequentava a Casa Espírita, frequentava por frequentar, um participante normal. Sim. Ia lá fazer uma oração, assistir uma palestra, essa coisa toda. E muitas vezes, meu irmão, o que acontece é isso. Eu tenho um senso crítico que, para mim, funciona do meu jeito. Então, você está aí, você pode ser a maior sumidade no assunto. Mas se você está dizendo algo no qual eu discordo, dentro de mim eu discordo e acabou. Posso não te dizer uma palavra. Nada a ver. Então, a gente está discordância disso, daquilo, você vai aprendendo. Não, aquilo ali era real mesmo. Eu já estou aqui. Que é coisa mesmo, funciona de tal maneira. Eu, por exemplo, a entidade para incorporar, eu quase não dou a permissão. Por quê? Porque o que acontece é que você fica... E será que isso é coisa da minha mente? Sim. Logo que eu comecei a incorporar, eu fui chamado a atenção. Nesse centro de Umbanda de lá da... Sim. O médico chama você, cara. Você permita a incorporação da sua entidade. Da entidade que trabalha com você. Porque se você não permitir, como é que ela vai? Eu disse, mas é porque muitas vezes não é coisa da sua mente. Tire isso. Eu nem disse a palavra. Isso não é coisa da sua mente. Isso é da sua cabeça. Deixe fluir. E eu só quando realmente me arrastava, não tinha como. Aí ia trabalhar. Porque eu, por exemplo, eu incorporo também, dentro da Umbanda, eu incorporo também um cigano. Esse cigano digamos assim, de cura. Sim. Trabalha com cura. É mesmo? Talvez você tenha sido levado para lá justamente por ele. Então, olha só, trabalha com cura. Eu queria que você visse assim, as coisas interessantíssimas que aconteciam durante o tempo que eu frequentava. É uma reunião à parte. Me entende? Sim. Não trabalho diretamente com a reunião dentro da Umbanda. Então, a reunião de cigano acontece dentro de uma tenda de Umbanda, mas não uma reunião de Umbanda. É de cigano. É super interessante. Vai que acontece lá. Se você for, você vai aprender muita coisa. Você vai ter com quem conversar e muito. E é muito bonita a reunião, viu? É muito Todas as mulheres, os homens, todos travestidos de ciganos, né, que são as entidades, e trabalhando para o bem, para restaurar a saúde das pessoas, a paz. É uma coisa assim fabulosa. E lembro-me uma vez, inclusive, eu lembro de uma cidadã que ela veio falar com... Eu ficava assim, separadamente assim. Ele mesmo escolheu trabalhar daquele jeito. Ficava meio separado, ciganos aqui. E aí, de vez em quando, uma pessoa, eu queria com ele. Isso faz muito tempo. Aí, quando ia, chegou uma vez uma menina, uma morena, forte, dizendo, olha, eu estou com um problema aqui na garganta, não sei o que, tal. Mas ele não foi diretamente no assunto da garganta. Eu me lembro como se fosse hoje. Olhando para ela assim, tocando. A entidade de Umbanda trabalha muito tocando. Coisa que eu não vejo acontecer em centros espíritas. Mas toca, conversa, né?
Inclusive o passe, parece, se eu não me engano, nos centros espíritas também não existe o toque, mas não é? se, quer dizer, cada núcleo é, espírita tem uma... veja só, você entender, cada local, se for uma coisa muito exacerbada, eles fazem por onde não permitir. Mas o médium incorporado, ele pega nas mãos, ele lê a mão. Acontece que a entidade é que está fazendo aquilo, entendeu? Ele toca em determinadas regiões, ou aponta o dedo para aquela região aí. Entendeu? Ele pode fazer postura de mão. Isso aí acontece. Fazer o toque, né? O toque, não é o toque. Muitas vezes aquilo ali, o toque é justamente um despertar aquela energia que está querendo e não está chegando. Ele toca para que aquela se desperte. Então pode acontecer isso dentro de centros. Os que eu frequentei acontecia isso. Normalmente. É impressionante. Entendeu? Assim, aí a Morena veio. E aí disse, eu estou com um problema aqui, uma história, eu queria que o senhor olhasse, visse e me dissesse o que é. Aí ele começou olhando a entidade, o cigano, né? Começou olhando para ela e disse assim, que tanta criança é essa? São todos seus filhos? Aí ela disse, não, é que eu trabalho numa creche. Eu trabalho numa creche. Aí a entidade disse assim, se não disse, e ficou na minha mente dizer assim, cuida desses teus filhos, que esse problema vai embora. Foi justamente a energia que rolou, acredita. Ela queria falar deste assunto, a entidade falou de outro. Aí eu não sei o porquê daquela intervenção. Cuida desses teus filhos, que aí teu problema vai embora. Isso é... Se doe mais, dê mais amor, pois né? Pare de fazer algumas coisas que está fazendo. Você vai ser curado por eles, pelo amor que emana deles. Sim. Entendeu? Porque ela queria a conversa. Deixa aí, se eu estou com esse problema, eu queria muito que o senhor verificasse, por favor. E a entidade botou o assunto totalmente diferente. Alguma coisa havia ali, né? Os toques são dados assim, né? E dizem que quando você é médium e não desenvolve a mediunidade, você sofre uma série de problemas, né? Até sendo médium, desenvolvido e não fazendo por onde, né? E não fazendo. Exato. Porque você... Mesmo sendo... não é bem desenvolvido, é ostensivo, né? Que o pessoal fala, né? Então, se você não trabalha, isso é uma realidade. É uma realidade. Porque, olha, você é todos os dias inquirido a fazer coisas que você se propôs no plano espiritual a fazer. Você já vem para cá... Exato. Mediunidade nada mais é que missão. Isso. Né? Nada mais é que missão. Porque, vamos dizer que você tenha uma... Como é que eu posso dizer? Um histórico de reencarnação. Né? Sim. Se você vai reencarnar assim, assim, assim. Mas você tem uma saída. Vá médium. É você mesmo que escolhe. Entendi. Para eu ir em cima de uma cadeira de roda, por todas essas bobagens que eu fiz, me deu missão, eu vou como médium. Eu vou tratar do meu semelhante. Eu vou servir ao meu semelhante. Chega aqui e não quer fazer, aí é outra história. Entendeu? Chega aqui. Aí no meio de um banda de candomblé, fala-se aí o pau come. Aí o bicho pega. A gente não vê, é uma quebra de contrato. É uma quebra de contrato. Isso é verdade. Você não vê, por exemplo, no espiritismo kardecista, alguém dizer isso. Mas acontece. Porque você é cobrado pela entidade. Me entendeu? Entendi. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Aí o problema é seu. Quando você resolveu professar a fé num centro espírita kardecista, houve algum tipo de entrave para você parar no centro? Olha, na verdade, eu me afastei de muita coisa, né? Porque não coadunava, parei mais de tomar aquela cerveja que eu tomava. Não que parei. Eu estava com meus amigos, batendo minha perna, vivendo. Porém, sábado, eu gostava de tomar uma cervejinha, já não tomava mais. Sábados era lá. As quartas-feiras era lá. Lá no Tenda de Umbanda, Caminheiros do Bem, Toca Bem. Então, sempre era assim. Quando eu estava lá, de maneira, tanto sendo médio da casa, usando bata, ou antes disso, sempre estava lá. Ostensivamente.
quartas e sábados, sempre. Me entendeu? E tentando fazer a coisa da melhor maneira possível. E os momentos difíceis, eles estão conosco, né? É o nosso dia a dia, é o nosso, digamos assim, o nosso histórico, né? Isso. Você tem que passar por isso, né? Um planeta de prova e expiação, estamos aqui para isso, né? Por conta de nossas próprias bobagens, das nossas energias emanadas e tudo mais, pronto. Aí o que acontece? Eu, por exemplo, em 2000, entrei num negócio que não foi muito bem, 2099. E acabei ficando numa situação dificílima econômica. E fui para uma casa em 2000. E aí foi quando eu vi você cair em situação muito difícil. Difícil mesmo, assim, você fica pensando na vida. Eu que sempre fui, assim, uma pessoa modéstia à parte, muita força de acreditar mesmo na vida, acreditar em Papai do Céu, acreditar que as coisas melhoram. Eu sou aquele cara que acredita. Me entendeu? Eu sou de acreditar. Entendi. E sou um tipo que eu sou um homem de pouca fé. Né? Mas também tem uma coisa. Quando eu peço. Eu sei pedir, viu? Tá? Eu sei pedir. Então a gente pede com fé, muita fé. Pede perdão pelas besteiras. Me ajude, por favor. Estou precisando. E aquela hora você é agraciado. Não tem como não ser, meu irmão. Eu estava nessa casa e aquela dificuldade, sem saber como ia pagar o aluguel, meu Deus, o dia a dia, a alimentação, tudo estava atrapalhado. E toda manhã eu era acordado por um pássaro cantando no pé de jasmim que tinha na beira da minha cama, na janela. Você acredita? Toda manhã eu era acordado daquele jeito. Aquele canto assim, incrível. E penas que caíam em cima de mim. Mas como é que aquelas penas passavam pela telha? Isso. Aí, não era cheio de pena. 2, 3, 4 penas. Isso toda manhã. Como quem dissesse assim, te levanta. Eu te criei para tu estar de pé. Isso vai passar, rapaz. Te levanta até que a gente sabe que aquilo é real. Para uma pessoa que não vive isso, uma religião como a Umbanda, uma religião como o Candomblé, uma religião como o kardecismo, você não consegue entender. Porque tudo é energia. Né? É tudo energia. Imagine, você está na sala e saber que aquele canto é para você, sentir dentro de você. É um negócio muito interessante mesmo. É muito forte, né? Muito forte. E a situação de você procurar terra e não encontrar, sabe? Aquela coisa, terra arrasada. Você está numa situação dificílima mesmo. Sem saber com quem contar, entendeu? E de repente as coisas começam a se abrir de novo, tá aí, toma. Mas isso aí também faz parte do deserto, né? É o deserto que você tem que passar, né? Porém... Acho que todos passam. Todos nós passamos, porém... Medidas diferentes, mas todos passam. Porque eu acho que quem tem dinheiro pode passar no sentido emocional, né? No sentido da saúde, não é? Então, de toda forma, esse deserto ele existe em determinadas situações, né? Cada qual com seu cada qual. Não é que quem tem dinheiro não sofre. Sofre até às vezes mais que você que não tem. Verdade. Não é verdade? Então, pronto. Então imagine você. Então quando você está numa situação como essa, da mesma maneira que você se encontra numa situação como essa e consegue captar que você está sendo ajudado naquela hora, é uma sensação assim interessantíssima, meu irmão. Quando você vê um irmão seu e você consegue captar aquela dor. Não precisa assim, precisando da palavra. Vamos lá. Eu não sou tão bonzinho nem tão ruimzinho, não. Meu. Eu sou aquela pessoa perceptiva que gosta de exalar quando a gente pode. Acordar de manhã, caminhar numa rua. Bom dia, senhora. Bom dia, cidadão. Quando não responde, você fica aborrecido. Não sou tão bonzinho também, não. Porém, eu faço minha parte. Para o dia ficar melhor, gente. Senão não fica. Cara de borrado todo. Pra quê? Cara feia a gente já tem, né? Você não precisa fazer cara feia, né? Não precisa. Me fala um sorriso, né? Maravilha, cara. Maravilha. Eu acho muito interessante. É como eu estava falando para você antes da gente começar, que quando a gente pensou em fazer o podcast, era justamente para ver as histórias das pessoas. Uma das coisas que a gente queria fazer era uma série a respeito de religiosidade. Sim. Como é que não religião, mas religiosidade. Como é que a religiosidade chegou naquele indivíduo. E o que a gente nota
é que, na grande maioria, é pela dor. É pela dor. Né? É o chamamento para você. Pô, é o sacode. É o sacode. É o sacode. É o quebra-jereba. É o Na capoeira chama assim, quebra-jereba. Pronto. Então, mas é interessante que cada pessoa, pelo menos que a gente quer entrevistar, a gente escolheu pessoas que foram pela dor, mas por caminhos distintos. Cada qual com o seu cada qual. Né? Cada qual com o seu cada qual. Mas lá na frente, na tua ótica, todos levam para um só destino, é um só Deus? Olha, eu tenho uma visão das religiões mais influentes no mundo. Eu tenho uma visão. Não quero dizer que isso, um pouquinho que eu sei, isso seja uma verdade. E não, como não existem verdades absolutas, nem eles estão 100% certos, nem a gente. Isso é verdade. Porque veja só, entre os judeus, né, que nós, em termos de filosofia, descendemos dos judeus, né? Eu não digo nós, o kardecista, eu estou falando Sim, não, o protestante, eu estou falando... Com certeza, a própria Bíblia católica. Exatamente, tem ali a Torá, que Torá faz parte, e quase, por exemplo, o Evangelho Antigo, né? O Velho Testamento. O Velho Testamento todinho é a Torá. É a Torá. Pronto. Então, o que acontece? Eles têm uma forma de adorar a Deus. É a maneira deles de adorar a Deus. Sim. Não é? Deixa de ser o Deus que nós conhecemos? Jeová, Javé, deixa de ser? É o mesmo Deus. O mesmo Deus. Pronto. Aí nós vamos para os muçulmanos. Também tem a maneira deles de adorar a Deus. Allah é o nosso mesmo Deus. Não pense que não é. Tanto é que eles reconhecem Jesus como sendo mais um profeta, não um filho de Deus. Jesus foi mais um profeta. Veja que nem o judeu reconhece. Isso, o judeu nem crê que Jesus tenha existido. É verdade. Não é? É verdade. Já o muçulmano, ele reconhece Jesus como mais um profeta de Deus, de Allah. Correto? Está lá. E aí você vai pesquisando e vai chegando. Deus é um só. E acho que quando se trata da explicação dada no Kardecismo, que é Deus, eu acho que é sine qua non. Sine qua non. Não é o que é Deus, Deus não é uma coisa. Quem é Deus, Deus não é um ser. Né? Mas que é Deus? Até a pergunta é indefinida. Exatamente. Que é Deus? Que é Deus? Que é Deus, exatamente. Né? Então, inteligência primária, suprema e criadora de todas as coisas. Frio. Eu não disse 100% que está lá. Sim. Disse mais ou menos como é, né? Pronto. Então é isso. De vez em quando eu tenho embates com amigos meus que são evangélicos, católicos. Eu digo, gente, vocês tratam Deus como se fosse um ser. Deus não é um ser, Deus é energia. Como Jesus esteve aqui como homem, mas Jesus sempre foi energia. Isso. Um ser já angelical. Não há mais forma física para Jesus. Nós aqui temos a forma física dele em nossas mentes. Mas não há mais. Ele é luz. Tanto é que a caminho de Damasco, Saulo de Tarso viu o quê? Ele viu aquele cidadão com as mãos furadas e tal. Não viu. Ele viu uma luz que o cegou. Que aquele é Jesus. Não é isso? É isso. Não, isso seria Deus a mesmíssima coisa. Não é isso? É, sim, uma energia criadora, uma energia a qual nós devemos reverência e muita reverência. Não é? Pronto, e aí, dependendo da maneira como se acredita e como se cultua, seja em qualquer religião que for, é assim que é. De vez em quando eu assistia filmes de faroeste e eu achava super interessante quando perguntavam qualquer coisa ainda assim, a nível espiritual. Ele dizia assim, o grande espírito me mandou uma mensagem. O grande espírito disse que ia acontecer tal coisa. O grande espírito é Deus. Deus. Não é? Você já assistiu o filme de faroeste? Já. Pronto, que de vez em... Então são coisas, é a maneira de você ver que pode mudar na sua mente ou para os outros a maneira de ser das coisas, mas elas são o que são. Entendeu? É só a maneira de ser adorado. Só isso, acabou-se. E tem tanta desunião. Infelizmente. Infelizmente. É cada um querendo impor o seu ponto de vista. A sua maneira de ver Exatamente. E de fazer as coisas. Eu sou o certo. Exato. Minha religião é a certa, eu sou errado. Então, eu vi uma história que eu achei... Eu gosto de coisas assim, onde todos se emanam para o bem.
tinha um doente. E aí, me parece que... Acho que foi até Chico Xavier que contou essa história. Eu acho que foi alguém que contou essa história e eu achei super interessante. Então, era um doente, parece que foi visitado por um cidadão. Ou foi da Umbanda, ou foi do kardecismo. Sim. E aí, convidou-se. Tinha um pastor, parece que também era da família. Todos convidaram-se. Façamos aqui uma oração. Cada qual o nosso jeito. Mas para que o nosso irmão tenha melhora. Imagine você, um pastor, se assim pudesse ser, né? Um pastor, um padre, um espírita, um pai de santo, um Ielorixá, um Babalorixá, todos reunidos, um rabi, né? Rabi que se fala. Um rabi. Rabino. Rabino. Ali, todos emanando energia para um só Deus, para uma só energia e um só propósito que é o bem. Imagine você. Que coisa linda seria, né? Não sei se você já ouviu falar da doutora Mônica Medeiros. Sim, Mônica Medeiros, claro. Incorpora uma extraterrestre. Sheiliana, se eu não me engano. Sheiliana, exatamente. Sheiliana. No centro espírita kardecista, meu amigo. Quando é que nós aqui vamos nos avançar a tal ponto? Isso. Eu sou desse tipo de mente aberta, mas mesmo acreditar que eles que estão lá, muitas vezes vêm, como é que eu posso dizer a você, trabalhando com você, vem com energia transformada para que você nem capte que ele está ali, trabalhando com você. Você lembra como foi que ela disse que Sheiliana veio até ela dizer que a partir daquele momento teria um trabalho? Não lembro, não. Ela disse que estava tomando banho e ela tem um cachorro, nessa época tinha, não sei se ainda tem, faz tempo isso, se o cachorro já desencarnou, e ela disse que o cachorro começou a latir. Aí ela já sabia quando alguma coisa acontecendo. Ela disse, não acredito, de toalha, se abduzida de toalha não, pelo amor de Deus. Aí saiu de toalha mesmo, quando chegou, estava aquele ser de mais de 2 metros, Sheiliana. Sim, o que a senhora quer? O cachorro lá, era o que estava vendo. E ela disse, não foi só o meu cachorro que viu. Minha tia, que era cadeirante, também viu, percebeu a presença dela. E ela falou comigo, vim presencialmente até você, que nós temos uma missão a cumprir. E trabalho até hoje com ela. Aí, muita gente, até dentro da religião, dentro da religião kardecista, um bandista e outros, se existe, trabalhar com extraterrestres. Mas, meu irmão, se eles existem, se Chico relata muitas vezes que teve contatos com esses seres, como é que não existe, meu irmão? Não é? Verdade, Todos verdade. somos energias, mais ou menos elevados, nós somos energias, e estamos aí. Quanto mais elevado for, mais vontade tem de ajudar outros que é menos evoluído. Tem um homem chamado Jean Valjean, eu não sei se você conhece, ele é do Rio Grande do Norte. Ele é um contactado, né? Ele diz que a história dele é toda permeada por isso. E ele disse que a gente está no limiar, faz 20 anos que ele disse isso. Mas é porque o tempo é relativo. Ele disse que a gente está no limiar de um acontecimento, assim, realmente, onde os extraterrestres vão se mostrar, né? Oficialmente. Estamos sendo preparados, né? Há muito tempo, né? Preparados. E outra, para ser sincero a você, eu nunca tive essa percepção. Sim. Tenho dentro de mim um maior desejo de um dia, porque seria uma conversa assim, do jeito que eu não gosto de conversar, imagina. Pare, pelo amor de Deus, Terraco, você é uma pergunta demais, né? Imagina que eu ia perguntar muita coisa, meu irmão. Porque eu gosto de vídeos, leituras sobre isso, pessoas que já visitaram outros planetas. Já estamos entrando num papo de maluco. Agora quem estiver assistindo vai dizer, pô, você já foi pra... Que guinada esse cara dele. Mas pode ser a pergunta, quer dizer que não precisa nem perguntar se você acredita nisso, porque você acredita nisso. Com certeza. Você já ouviu falar da Operação Prato aqui no Brasil? Já. Meu amigo, pelo amor de Deus. Eu tenho gravado... Foi na ilha de Marajó, se não me engano. Não foi na ilha de Marajó, não. Foi no Pará. No Pará. No Pará. A ilha chamada... Eu tenho sim, mas eu sei. É uma ilha... A ilha de... É uma ilha, inclusive, ela é um tanto quanto afastada. E nessa ilha... Aconteceu em vários lugares no Pará. Porém, ali foi mais concentrado. Sim. E o capitão... da época, você lembra o nome dele? Não lembro agora. Não que sei até se dizem que suicidou-se, né? Faleceu. Eu soube disso.
Quando faleceu, já não era mais capitão, era major. Infelizmente eu não estou lembrando o nome, mas sim. É porque não está me vendo aqui a mente agora. E ele disse que tive contatos com extraterrestres. Vi naves gigantescas ali cruzando o rio. Então tivemos contato, só não podíamos contar isso à população. Até que fomos tirados da investigação, porque, segundo o comandante deles, alcançou esferas maiores, então vocês estão afastados. Quem entrou nessa história foi os americanos. Sim, toda a documentação que tinha, né, foi para os americanos. O resto, tudo na aeronáutica, hoje em dia já está sendo liberado, né? As coisas estão sendo... Isso aconteceu na década de 70. 1978, se não me engano. Né? Colares, Ilha de Colares. Colares. Exatamente. Colares. Super famosíssimo esse caso. Não, eu acho até que esse caso, porque o americano sabe fazer o festival, né, para divulgação e tal. Mas esse caso, ele é mais intenso do que o caso norte-americano da nave que caiu e o ET que eles fizeram lá a autópsia. Né? Sim, a área que cai, a área 51. A área 51, exatamente. 51. Mas tem um eles falam de um termozinho que eles dizem a respeito disso aí. Então, o caso que aconteceu no Brasil, lá em Colares, ainda acontece até hoje, ainda acontecem contatos imediatos lá, com o povo que mora lá. Lá em Colares. Lá em Colares, a ilha de Colares, ali no Pará. Interessante. São muitos lugares, tem lugares assim que você imagina que são portais, né? Que eles conseguem ir e vir se deslocando naqueles ambientes energéticos ali, né? Diga assim, rapaz, esse maluco deu uma guinada agora, vendo quem estava me achando estranho até agora, não, ele é doido de pedra mesmo, realmente. Quer dizer, quem estava achando a gente estranho até agora, quando começa... Quando fala de mediunidade, quem não tem mediunidade, quem não entende nada, assim, conversa estranha desses caras. Não, diz logo que isso não existe. Mas quando você pula de mediunidade... Para extraterrestre... É louco, completamente. Desliga esse negócio, que é doido. Esse cara tá bebendo o quê? Ele disse tomar cerveja, esse bicho está tomando outras coisas. Está tomando ayahuasca, no mínimo. Que também é outra coisa interessante demais, também, né? Ayahuasca, né? Interessante a ayahuasca. Aí a gente já vai para outros caminhos. Mas tudo, na realidade, tudo faz parte de um só tronco, né? Só divide. Inclusive, esse Jean Valjean, ele fala a respeito dos... Jean Valjean, ele não é um de óculos, né? Ou não? É um meu cabelo gris. Isso. Não, ele na verdade é um estudioso, né? Estudioso. É um estudioso dos extraterrestres, né? Ele disse que foi contactado e ele realmente faz palestras e tal, escreve vários livros a respeito. Tem umas coisas interessantes, muito interessantes. Tá cheio de entrevista dele aí, ele já foi no Flow, no Inteligência Limitada, que é a Experiência Paranormal também, ele foi. Vários lugares. Muito legal. Do Petri também, que é a deriva. Se você for observar direitinho, por exemplo, eu estava vendo um relato feito por Geraldinho a respeito de Chico Xavier. Chico Xavier contou a ele que um dia... Geraldinho ele era um dos grandes amigos de Chico Xavier, mas ele era jovem na época de Chico. Ele hoje ainda é jovem, não, um cara... Sim. Assim, um cara jovem ainda. Sim, mas ele era adolescente quando estava trabalhando com o Chico. Eu não me aprofundei nessa história ainda, não. Mas o que acontece? Aí ele disse que um dia no relato de Chico, Emmanuel chegou até e disse, olha, se prepare porque você vai ter um contato com uma autoridade interestelar, um extraterrestre, e quer conversar com você. Acha interessante o seu trabalho, quer conversar com você. Tudo bem. O que eu vou dizer a ele? Você vai dizer, mesmo que vocês não vão conversar verbalmente, vocês vão conversar telepaticamente. Isso. Né? E o que é que vai acontecer? Chegando lá, você pode fazer a pergunta que você quiser, que ele vai te responder. Tá bom. Aí Chico fez aquilo tudo, não comeu carne vermelha, não tomou Coca-Cola, nada disso que a gente sabe que fecha os chakras e tal. Isso. Aí ali ele simplesmente foi dormir e, em projeção astral, foi levado para essa nave. Ficava, se eu não me engano, em Saturno. Era uma das luas de Saturno. Isso. E que a nave era tão grande que era compatível ao tamanho de uma das luas de Saturno. Ela estava. Caramba, amigo. Então, é uma nave-mãe imensa. Aí o que acontece? Chegou lá, entrou em contato, era um ser como nós aqui,
só que com outras características, mas Sim. 2 pernas, braço, aquela coisa toda, e blá, 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 blá. E começaram a conversar. E eu comecei a fazer pergunta. Estava ali para isso. Qual a função dele? Disse assim, eu sou o comandante de uma frota estelar. Essa nave é onde sai todas as naves quando nós precisamos para qualquer coisa. Por exemplo, daqui em questão de segundos, caso essa galáxia seja atacada por inteligências tecnologicamente evoluídas, mas que trabalham para um outro plano, nós vamos em defesa da galáxia. É isso. Essa é a minha função, basicamente, aqui. Para não desequilibrar a galáxia. Todo. Entendeu? Para que essas inteligências não venham desequilibrar o que está aqui já tão milimetricamente desequilibrada, né? O negócio não é tão bem equilibrado. Aí eu achei interessante a conversa que ele teve com esse Geraldinho. Você já assistiu esse All Star, como é o nome? Essa série que nave, que derruba nave, que não sei o quê, que tem Dr. Spock, não sei o quê. Sim, Guerra nas Estrelas, sim, né? Sim, Star Trek. Tudo aquilo existe, Geraldinho. Tudo aquilo existe. Porque eu vi. Daquele mesmo jeito, os seres são diferentes e tal. Mas, esse é o Jornada nas Estrelas. Exatamente. É interessante nessas coisas. É muito interessante. E o pessoal às vezes não é como não você leva falou. Não leva a sério. E quando vai de um lado para o outro, o cara fala, rapaz, esse cara não é normal. Não. Eu tenho... Ó, se você falar de Deus de uma forma que não seja da maneira que muita gente compreende, já disse que você... Quem tu acredita em Deus? Fala, Miguel, isso aí é Deus, pô. Né? Imagina tu falar que nós temos a reencarnação. Isso é coisa do demônio, aí, você é louco. E depois, aí tu pula o assunto e vai falar sobre um negócio desse. Me diz. Não tem como. Não condona não, pô. Eles dizem que você é um louco. Tu vai pensar na tua mente. Você é um bando de maluco, rapaz. É verdade. Tem muita gente que não acredita. Eu vi uma vez um relato, veja que coisa interessante. Uma mulher foi abduzida na praia, uma das praias de Niterói. E ela disse que em pleno dia, todo mundo tomando banho na praia e tal, e ela percebeu a presença. Ela olhou para cima, uma nave gigantesca. Ninguém está vendo isso não. E as pessoas brincando. Aí ela disse, daqui a pouco aquela nave emana uma luz e ela simplesmente apaga. Vai acordar lá em cima numa maca. E do lado dela tinha um cidadão que estava ali também nas pedras e tal, que ela disse, oxe, ele está aqui também. Aí começaram a fazer com ela perguntas, se ele está, os seres respondeu. Sim. Ele é o que estava lá embaixo com você, realmente. Porém, ele não vai lembrar de nada. Porque a mente dele é tão fechada a tal ponto que se ele lembrasse, ele enlouqueceria. Então, ele não vai ser. Vamos fazer o que temos que fazer com ele, como fazer com você, todos os exames, tudo direitinho, só que você vai lembrar. Mas ele não, porque ele não tem condição mental de ter um choque desse, de realidade. Ele enlouqueceria. Esse é o argumento que é usado muito para os defensores de vida extraterrestre, para que não tenha acontecido ainda esse primeiro contato oficial. Né? Você imagina essas religiões fechadas, Isso. que fala de Deus de uma maneira que você fica com medo. Né? É o Deus da justiça, é o Deus da espada. Imagine saber que nada disso é real, gente. Pelo amor de Deus, temos coisas a mais em que acreditar. Isso. Viu? Mas eu acho que até o discurso está sendo modulado. De um tempo para cá, eu acho que o discurso ele tá, por exemplo, sabe que o Vaticano tem um observatório lá que é um negócio espantoso, né? A biblioteca e o observatório. E fizeram uma pergunta ao diretor, se eu não me engano, do observatório. O cientista, né? Cientista disfarçado de cardeal. Aí perguntaram, e se existir? Aí ele disse, também é Deus. Se existir, também é Deus. Claro que sim. Vida fora. Se existir, também é Deus. Quer dizer, antigamente não se cogitaria fazer uma pergunta dessa. A pergunta, né? A pergunta, não é nem a resposta, é a pergunta. Exatamente. Né? Porque o cara ia ser queimado. Aí, pelo amor de Deus, você é decapitado no escambau. Exatamente. E hoje o próprio cientista já diz, não. Caso haja, também é Deus e tal. Exatamente. Só que aí a pergunta seguinte é essa. Se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o irmão que vem de fora é o quê?
Só que é uma coisa. Mudando um pouco a concepção da imagem e semelhança de Deus, Deus é o quê? Energia. Isso. Temos essa energia primária dentro de nós. Prio. Então, o ser que vem aí, talvez tenha mais energia do que nós mesmos. O problema é que você leva isso ao pé da letra e quando se fala em imagem e semelhança, o cara pensa que são duas pernas, dois braços, uma cabeça. Existem os bípedes, como nós. Não, a maioria são bípedes, mas eu digo, existem aqueles que têm a aparência andâmica, como nós, e existem aqueles que não se parecem em nada com o ser humano, a não ser o corpo. Mas a cabeça é totalmente desproporcional, tudo não tem nada a ver. Né? Então, se prepare, né? Se prepare porque são muitas. Pronto, Xeriana mesmo é totalmente diferente do ser humano. Eu já vi a foto dela que ela mostrou. Totalmente diferente. É mesmo. Ela é comandante de uma nave, ela é capitã de uma nave, alguma coisa assim. Não tem aspectos, características humanas, não? Não, a não ser que é bípede, né? Sim, só isso. 2 mãos e tal, mas a cabeça totalmente diferente. Eu não vi isso. Já vi uma foto dela. Essa Mônica Medeiros, ela é... Não, e médica, viu? Médica. Ou seja, o conhecimento que tem, a cultura que tem... E a coragem que tem, porque veja só, quando o cara é da academia, quando o cara é um cientista, parece que naturalmente ele já tem essa barreira. E muitos acreditam, mas não dizem nada. Exatamente. Não é porque o cara vai dizer, pô, vou botar o meu currículo prova. Em risco. Exatamente. Em risco. Como é que eu estudei, sou da ciência e vou dizer que acredito num negócio desse? Uma coisa de maluco dessa aí. Felizmente está mudando. Felizmente. Inclusive, aí voltando mais para a área das religiões, que a gente saiu para uma nave lá para... Realmente. Está mudando, inclusive, com vários e vários relatos das EQMs, né? Experiência de quase morte. Sim. Que os médicos, eles sabem que acontece isso. Porque vários pacientes já relataram que sobrevoaram, viram o corpo, estava ali e tal. O que foi conversado perto do corpo. Isso, na sala ao lado. Exatamente. E alguns médicos já aceitam. Realmente, existe coisa aqui que a gente não pode. A gente também tem médicos, nem todo médico, ele é, por exemplo, estranho às religiões. Ele, às vezes, é um religioso. Verdade. Né? E se é um religioso, não é uma religião muito fechada, ele pode ser um kardecista, ele pode ser um bandista, ele não vai dizer explicitamente isso. Não vai dizer. E até não ter religião nenhuma e ter mediunidade, e aí? Né? E olhar para a criatura e dizer assim... Não, e a própria atividade médica é muito ajudado também. Não, com certeza. Eu estava vendo uma matéria, eu achei interessante o que foi dito pelo orador espírita. Ele disse assim, médico é uma profissão tão melindrosa que, na verdade, nós temos um mentor. Os médicos têm 2 ou mais. Por quê? Um é o mentor da vida dele pessoal, e outro é o mentor de dentro dos hospitais, ele praticando a profissão dele. É coisa interessante, né? Para orientá-lo, tal é a profissão é muito melindrosa, não é? Imagine você abrir um ser humano, fechar um ser humano, botar um coração batendo, fazer parar. Não é só estudo humano, conhecimento, tem que ter ali uma energia por trás daquilo. Tem que ter uma energia. Tem. Você vê tanta coisa dando errado, né? Muita coisa. E se tudo é energia, a gente pensa o seguinte, pega um médico desse que está desequilibrado energeticamente. Oxi, ele faz bobagem, né? Se estiver bem ajustado ali, ele faz bobagem. Pronto, Dona Maria José diz uma coisa que eu acho interessantíssima. Aliás, ela diz coisas interessantíssimas. Dona Maria José é sensacional. Ela ainda hoje, ela deu uma palestra no final que a gente solta a lágrima devagarzinho, né? E ela chamei ela para participar, estou esperando só. Olha, eu acredito que você vai bater o recorde. Vai bater aqui. Ela é sensacional. Além do carisma, o conhecimento, assim, incrível. Aí ela disse uma coisa interessante sobre um dos chefes do Sinédrio que foi convidado por Jesus para fazer parte dos seus discípulos, né? E aí ela disse que, por conta da mulher do cidadão, que olhou para ele e disse assim, mulher tem um sexto sentido, né? Toda ela tem. Disse assim, você está
como é que se pode dizer melhor? Eu disse a palavra certa, mas eu não consigo repetir aqui. Você está assimilando esse pregador. Você está com algum tipo de afeição ao pregador. Aí, nesse momento, ele que ele era um líder do Sinédrio, tal, um homem de posse, rico, tal. Nessa hora ele caiu em si. Não. Que eu tenho a família, o dinheiro, não posso. E Jesus tinha convidado ele justamente para a primeira reunião que seria para sair com ele pregando. Ele foi, mas se escondeu. Pegou um saco de moeda, botou no determinado lugar. E saiu, ficou escondido, segundo ela. Ela falou exatamente assim. Caiu lágrimas dos olhos. Quando eu saí do centro, fui lá para a irmã dela e disse assim, você quase. Foi o que ela falou, a palavra. Aí ele ficou escondido. Jesus chegou lá com os apóstolos, começaram a conversar, fizeram a reunião para todo mundo começar. Aí João, achou o saco de moeda que ele tinha deixado, né? Aí Mateus veio logo e disse assim, era o contador, né? Disse, não, isso aqui tá para umas 4 semanas, a gente pregando sem precisar, comprando as coisas, tudo que a gente vai precisar tá aí. Aí quando Jesus disse, vamos, já estamos preparados, vamos caminhada. Aí olhou e disse assim, disse ao vento, disse assim, você quase queria. Quase. Nesse momento, parece que aquilo foi para mim. Uma coisa assim, nossa senhora, tem uma maneira de pregar que ela tem. Dona Maria José é fantástica, fantástica. Você quase faltou. Deve ter ido para casa muito arrependido. Mas eu acho que eu estou na situação dele. Se eu voltaria para casa arrependido, eu ia voltar para minha casa. Mas é isso, a gente... Somos o que somos, né? Somos o que somos. E existem muitos quase na vida da gente, né? Em tudo, né? Em tudo. Quase que aconteceu uma coisa boa, mas quase que ia acontecer uma coisa ruim, ainda bem. Um dia desse eu estava vindo da torre, da casa da minha mãe para casa. Normal, na minha bicicleta e tal. Tem muita bicicleta, eu gosto de andar de bicicleta para manter o corpo aprumado, né? E rapaz veio ali na principal do mercado ali, de Sítio Novo. Vinha um carro, rapaz. Desviou, não sei, o cara vinha a 1000, rapaz. O carro fez isso. Eu disse, meu Deus, era de frente. Onde ele fez isso, eu senti ele passar assim, senti o calor do carro perto de mim. Parei para agradecer. Parei no momento, eu disse, meu Deus, que louco. Parei para agradecer. Imagine você. É o que o pessoal diz de livramento, né? É um livramento. Imagina, tu sai da tua mão e vem para outra mão de frente aqui. Não tinha nem como jogar. Não tinha. Ali, pela velocidade que ele vinha, era ponto final. Não tinha jeito, não. Ponto final. Ele passou, eu senti que ele fez isso. Deu um toque assim. O carro fez isso. Que vinha para cá fez isso. Aí passou aqui. Eu senti o calor aqui pelas minhas costas. Eu que eu estaria. Aí você quase. Você quase que ia. Quase existe, né? Meu Deus. Quando a gente se falou antes, né? Para ter essa conversa e tal. E eu ficava pensando assim, poxa, Irani que vinha e tal, vai ser muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando na questão da permissão. Existe isso do médium ser permitido ou não alguma coisa? Por exemplo, quando eu fiz um convite a você, sim. Você como médium, teve alguma permissão? Talvez entendeu alguma coisa? O que eu vou lhe dizer, permissão ou não, que isso mexe com o ego, né? Sim. Mexe, aí você já tem que dar uma controlada em você mesmo, né? É verdade. Se eu virar artista, essas tolices do ego, né? Entendeu? E a questão da permissão, se estamos aqui é porque foi permitido. Mas alguma coisa assim, objetiva, não de forma alguma, não. Olha, para ser sincero a você, o que eu vejo na minha mediunidade é chegar aqui e fazer o trabalho que tem que ser feito para minha casa. Tomar minha cerveja e conversar e namorar, acabou-se. E bater minha bola. Vida normal, vida que segue tranquilo. Gostaria até de ser um médium assim mais praticante, né? Porém,
quando sou convocado ao trabalho, faço o que tem que ser feito, saio dali, vida que segue, normal. Eu acho que a gente também não pode esquecer da porção humana, porque afinal de contas a gente está aqui Exato, para somos o evoluir que somos. como seres humanos. Exato, também, não é? e estamos aqui por isso, e Isso. para isso, não é? Essa história de dizer assim, nós estamos aqui, mas não para viver essa vida, por essa vida tem que ser vivida, gente. E muito, sabe por quê? Até eu penso da seguinte maneira, se você não viver bem essa vida aqui, sabe o que vai acontecer com você? Você vai subir lá para cima, você não viver o que tem que ver, é capaz de não você extrapolar. É. Faça mesmo, viva, é melhor. Viu? Você vai ser mais um frustrado. É exatamente, é melhor Vai você se sair frustrar por não ter daqui. vivido quando podia. Eu penso da seguinte maneira, se você for frustrado, você volta para recuperar aquela história. Não tem para onde correr não, né? Entendeu? Por mais estudo que você tenha, porque aquilo está ali na sua mente. Eu não fiz aquilo que eu devia fazer, pai. Pelo amor de Deus, eu não tomei uma cerveja, eu não tomei uma dose de pitu, pelo amor de Deus. Quando eu descer eu vou tomar, é porque você está vivendo aqui, não adianta você se eximir do que você veio para viver. Você está aqui para viver, meu amigo. Eu entrevistei seu Ferreira, né? Como você sabe, 101 anos. E ele tem uma parte que ele fala justamente sobre isso. Ele diz assim, tudo pode ser vivido, mas com decência e ordem. Exatamente. Tudo pode ser. Eu achei isso fantástico. Mas porém, tudo pode ser vivido com decência e ordem. Nem sempre a gente. Nem sempre a gente. Mas aí a gente lá leva um puxão de orelha. Não com os nossos botões. Realmente. Mas não faço mais. Pronto. E realmente passa um tempo sem fazer mesmo. Mas então você não está se corrigindo? Sim. Não é? Agora deixar de viver. Por quê? Não. Pronto. A história de Santo Agostinho. Não. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, pelo amor de Deus, rapaz. Ele tinha qualquer desejo, que para ele não era coisa interessante, pegar um chicote e chicotear. Não, doutor. Eu vou me chicotear todo dia, toda hora. Eu vou morrer de cacete. Não dá pra mim, não. Não é interessante, rapaz. Meu irmão, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado por esse papo tranquilo, muito bom mesmo. E voltando a falar novamente do seu Ferreira, quando a gente terminou a entrevista, eu pedi que ele fizesse uma prece, já que ele é espírita, kardecista, eu pedi que ele fizesse uma prece. E eu queria pedir a você também, se fosse possível, que você fechasse essa nossa conversa com uma prece. Mais do que uma prece, meu irmão. Venho aqui para lhe desejar felicidade, muito sucesso no seu trabalho. Faça com decência. Faça com decência. Viu? Muito sucesso, muita paz. Que Zambi, o grande Zambi, possa iluminar você e todos aqueles que aqui vêm e todos aqueles que ele escuta nessa história que você está criando, para que todos possamos entender uma coisa, meu irmão. Sigamos o que sigamos, façamos o que façamos, todos somos filhos de Zambi. Todos somos irmãos do nosso grande Oxalá. Estamos aqui para só uma coisa. Mesmo eu que já desencarnei, estou aqui a trabalho. Mas todos aqui estamos para uma coisa. Aprender, meu irmão. Aprender. Que bom. Saravá mesmo. Felicidades. Muito obrigado. E você, navegante, muito obrigado por ter assistido até agora o nosso papo. Deixo você com essas palavras maravilhosas. Até a próxima, se Deus quiser.